Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Nesse momento, estamos dando continuidade ao nosso estudo da classificação periódica dos elementos químicos. E dentro desse contexto, nós estamos estudando a tabela periódica de Moseley, que na verdade é a tabela periódica moderna, é a nossa tabela periódica atual. E ainda dentro do estudo da tabela periódica de Moseley, nós vamos aqui verificar quais são os primeiros critérios de organização dessa tabela periódica atual. Bem, estudantes, o primeiro passo aqui é entendermos que a tabela periódica ela é organizada em períodos e em grupos. No caso, períodos são as linhas horizontais da tabela periódica. Veremos posteriormente que a tabela atual ela tem 7 períodos, 7 linhas horizontais. Todavia, é importante lembrar que já existem elementos químicos do 8º período da tabela. Mas a tabela que aqui iremos apresentar terá 7 períodos, 7 linhas horizontais, e a tabela também tem as suas linhas verticais, que são os grupos de elementos químicos, também chamados famílias de elementos químicos. Uma importante informação a considerar nessa abertura do vídeo é que a tabela periódica moderna organiza os elementos químicos segundo a ordem crescente de seus números atômicos. Então, você observa aqui uma tabela periódica onde já está em destaque o elemento químico hidrogênio. Você sabe que o elemento hidrogênio, ele é formado pelos menores átomos existentes no universo. O elemento hidrogênio, não que você tenha a obrigação de memorizar isso, mas o hidrogênio ele tem o número atômico 1. E sendo a tabela periódica organizada em função do número atômico, então o hidrogênio tendo o menor número atômico, ele é então o primeiro elemento químico listado na tabela periódica. É fundamental entender também que na tabela periódica, quando a gente diz que os elementos são organizados em função da ordem crescente dos seus números atômicos, é importante que você entenda que o número atômico nas horizontais, o número atômico nos períodos, ele aumenta para a direita. Da esquerda para a direita vai aumentando o número atômico, ok? E quando você analisa as verticais, os grupos, as famílias de elementos químicos, então você entende que o número atômico ele aumenta de cima para baixo, dentro do mesmo grupo. Quanto mais embaixo está o elemento químico, maior será então o seu número atômico. E tendo como base esse conhecimento, vamos então aqui observar a ordem crescente dos números atômicos. Observe que imagem linda, os números atômicos aumentando para a direita e para baixo. E observe bem, os elementos são organizados em função da ordem crescente dos números atômicos. Algo muito interessante, observe bem essa imagem. Opa! Algo interessante aconteceu aqui. Observe a continuidade do número atômico. Novamente, algo muito interessante aconteceu com a contagem do número atômico. É fundamental entender que esses detalhes serão aprofundados futuramente. Todavia, já podemos aqui antecipar. Você nota que
quando alcançamos o número atômico 57, então nós temos a continuidade do número atômico nesse primeiro anexo da tabela periódica, onde é fundamental que você entenda que esse primeiro anexo ele não está fora da tabela periódica. Todos esses elementos se encontram nesse mesmo espaço da tabela periódica e ainda chamando a atenção a outro pequeno detalhe, número atômico 89, observe que a partir do número atômico 89, nós temos vários elementos químicos neste segundo anexo. Ainda é importante que você entenda que todos esses elementos desse segundo anexo não estão fora da tabela periódica. Isso aqui não constitui um outro período da tabela periódica. Esses elementos estão nesse espaço dentro da tabela periódica. Detalhes estes que serão aprofundados, melhor explicados nos próximos vídeos, nos próximos momentos. É importante também prestar muita atenção a um pequeno detalhe, porque na minha vida de quase 30 anos de sala de aula, eu já notei muitos grandes alunos chegarem a cometer equívocos em avaliações em função da falta de atenção ao detalhe que iremos comentar agora. Então, estudante, considere que esse pequeno quadrado aqui, esse quadrado representa um daqueles quadradinhos da tabela periódica onde você tem o símbolo de um elemento químico. Atenção, estudante. Esse valor que você encontra aqui na parte inferior é a massa atômica do elemento, massa atômica. É importante que você não confunda massa atômica do elemento com o número de massa de um determinado átomo. Mas, professor Heber Barbosa, qual é a diferença entre massa atômica do elemento e número de massa? De antemão, eu te digo que número de massa A é a soma da quantidade de prótons e de nêutrons existentes no núcleo. Então faz sentido dizer que isso aqui não é número de massa, não é, porque se o número de massa é a soma da quantidade de prótons e nêutrons, e você não tem por acaso meio próton ou meio nêutron, para que a soma da quantidade de prótons e de nêutrons seja um valor do tipo 35,5, então esse valor aqui fracionado te faz perceber tranquilamente que esse valor aqui não é número de massa, na verdade é massa atômica do elemento. Perfeito, estudante? E você deve ter a atenção a esse valor que se encontra escrito na parte superior do símbolo do elemento químico dentro daquele quadradinho da tabela periódica. Aqui na parte superior você tem o número atômico Z. Mas, professor Heber Barbosa, por que o número atômico está escrito aí na parte superior do símbolo? É porque, gente, você lembra que a tabela periódica ela está organizada em função do número atômico? Então, para dar destaque à informação que organiza os elementos, que é o número atômico, para que esse dado tenha destaque, tenha ênfase, ele foi colocado aqui na parte superior, ok? Então, nesse quadradinho, onde temos o elemento dentro da tabela periódica, esse valor na parte superior é número atômico, e esse valor aqui na parte inferior é massa atômica do elemento químico. Agora, quando você observa o cloro, Cl é o símbolo do elemento cloro. Quando você observa o símbolo do cloro fora daquele quadradinho da tabela periódica, aí você nota que o número atômico está na parte inferior. Observe bem.
Aqui nós temos o número atômico 17, não é? Átomos do elemento cloro são caracterizados pela presença de 17 prótons no seu núcleo. Agora, note que os valores de números de massa A do cloro e do outro átomo de cloro aqui representado são 37 e 35. É fácil você perceber que isso aqui é número de massa, primeiro porque é um número inteiro, não é um número fracionado, ok? E o número de massa sendo a soma de prótons mais nêutrons, é lógico, estudante, que número de massa ele não pode ser um número decimal. Então, nesta representação do cloro, gente, em um texto fora da tabela periódica, o número atômico você encontra aqui na parte inferior e número de massa aqui na parte superior. Mas, professor, eu estou percebendo aqui que esse primeiro cloro tem número de massa 37 e esse segundo cloro aqui tem número de massa 35. Sim, estudante, nós comentamos que átomos do mesmo elemento químico, eles podem apresentar, sim, números de massa diferentes. Agora, átomos do mesmo elemento químico não podem ter a quantidade de prótons diferente. Aí não, porque átomos do mesmo elemento químico, eles são isótopos, ok? Então aqui nós temos variedades isotópicas do cloro. O cloro 37, o cloro 35 são variedades isotópicas do cloro. E esse 37 e esse 35, sim, são números de massa, que você não deve confundir com esse valor que tem aqui na parte inferior do símbolo na tabela periódica, que não é número de massa, é massa atômica do elemento. Mas nesse momento do vídeo, você deve estar se perguntando, mas o que é massa atômica do elemento? Então, nós vamos comentar a partir de agora, sim, o que significa a massa atômica. Então, aluno, a massa atômica é determinada pela média ponderada dos números de massa dos isótopos daquele elemento químico. Isso mesmo, esse 35,5 que você encontra aqui abaixo do símbolo do cloro, dentro daquele quadradinho da tabela periódica, esse 35,5 é uma média ponderada dos números de massa que os átomos de cloro podem apresentar. Então você tem cloro com número de massa 37, cloro com número de massa 35. Observe que essa média 35,5 não é média aritmética, porque média aritmética seria somar 37 com 35 e dividir por 2, que daria a média 36. E observe que essa média 35,5 não está bem no meio, entre 37 e 35 não está bem no meio. Aliás, essa média está mais próxima de 35 que de 37. Mas por que a média não ficou bem no meio? Porque não é média aritmética, é uma média ponderada, que valoriza o percentual com que cada elemento aparece, está presente na natureza. Então vamos observar melhor esses conceitos. Exemplo acerca de como se calcula a massa atômica do elemento químico. Vamos ver? Então, estudante, vamos permanecer trabalhando com o elemento químico cloro como exemplo para explicar o que é massa atômica do elemento químico. Então temos aqui o cloro, tem duas variedades isotópicas, cloro 35 e cloro 37. A questão toda é que pesquisas revelam que cerca de 75% dos átomos de cloro existentes na natureza tem número de massa 35. Aluno, cerca de apenas 25%
do cloro existente na natureza é que apresenta número de massa 37. É bom lembrar a você que esses percentuais são chamados de abundâncias isotópicas. Como assim, professor? Abundâncias isotópicas? Porque cloro 35 e cloro 37 são variedades isotópicas do cloro. Acontece que a variedade isotópica do cloro de número de massa 35 corresponde a 75% do cloro da natureza. Então, a abundância desse tipo de cloro é muito maior que a abundância do cloro 37. Esses percentuais são então assim denominados abundâncias isotópicas. Ora, então vamos avançar na questão do cálculo. Então temos aqui as duas variedades isotópicas do cloro, onde 25% do cloro na natureza é o cloro 37, 75% do cloro é o cloro 35, não é? E apenas a nível de organização dos cálculos que iremos realizar, observe, vamos chamar essa porcentagem de porcentagem 1 e essa massa atômica de massa 1. Então, massa atômica 1 e a sua abundância na natureza, não é? Que eu vou chamar aqui de P1, porcentagem 1. Ora, 35, vamos dizer que é a massa atômica 2, não é apenas uma simbologia, para você entender a linguagem do cálculo. Então, vamos chamar aqui de massa 2 e percentual 2, a abundância do cloro 35 na natureza. M1, porcentagem 1, M2, abundância 2, porcentagem 2. Ora, a massa atômica do elemento químico, gente, é a média ponderada. Então, observe, o que nós queremos fazer aqui é tirar a média de M1 com M2. Então, nós queremos aqui verificar a média entre os valores M2 e M1. Só que essa média vai sofrer interferência da abundância P1 e P2, com que cada uma dessas massas são encontradas na natureza. Então, massa 1 vezes o seu percentual 1, massa 1 vezes sua abundância na natureza, massa 2 vezes sua abundância na natureza, sobre a soma dos pesos, sobre a soma dos percentuais, sobre a soma das abundâncias. Então, essa expressão aqui você vai utilizar para determinar a massa atômica de qualquer outro elemento. Agora escute bem, não é? Tem elementos químicos que têm bem mais que apenas duas variedades isotópicas. O elemento plutônio, por exemplo, plutônio, você pode encontrar facilmente na natureza seis variedades isotópicas do plutônio. Então você teria a massa 1 vezes porcentagem 1, mais massa 2 vezes porcentagem 2, mais massa 3 vezes porcentagem 3, massa 4 vezes porcentagem 4, até chegar em massa 6 vezes porcentagem 6, dividido pela soma de todas as porcentagens. Então, cuidado, essa expressão aqui está com esse formato, que o exemplo que eu estou trabalhando com vocês, né, que é o cloro, a gente tem aqui duas variedades isotópicas consideráveis, ok? Mas essa fórmula pode evoluir no seu formato dependendo da quantidade de variedades isotópicas apresentadas pelo elemento em questão. Então vamos começar a fazer aqui as substituições desses valores. Vamos lá, então, a massa 1, 37, porcentagem 1 aqui, 25, né? A massa 2, né? A massa atômica 2, 35, vezes seu percentual 75, sobre a soma dos pesos, a soma dos percentuais. Então podemos evoluir executando essas multiplicações, não é? Então 925 mais 2625, você deve ter verificado as multiplicações.
somamos as abundâncias, os pesos, ok? E evoluindo na questão matemática, nós temos aqui 3.550 dividido por 100, justamente você encontra a média 35,5. Inclusive, eu creio que você nota que essa massa média, ela está mais próxima de 35,5, porque a variedade isotópica do cloro mais abundante, que mais existe na natureza, é o cloro 35. 75% do cloro existente na natureza tem número de massa 35. Então é lógico que a média que entra na tabela periódica é uma média que puxa mais para a massa que é mais abundante. Então, você entende agora, esse símbolo que você encontra para cada elemento dentro da tabela periódica, onde temos aqui na parte superior número atômico e nessa parte inferior massa atômica do elemento, que é a média ponderada dos números de massa que os átomos daquele elemento podem apresentar. E essa imagem é importantíssima, é significativa. Bem, estudantes, não esqueça que a configuração eletrônica, aqui agora já é um outro detalhe importante também. Quando você realiza a configuração eletrônica, você usa o número atômico Z. Professor, eu sei disso, concordo com você, mas vamos chamar a atenção a um detalhe importantíssimo. Observe, nessa simbologia, aqui eu trago no caso o elemento químico ferro, onde o seu número atômico é 26 e a massa atômica do elemento ferro é 56, ok? Ora, a configuração eletrônica é realizada não com massa atômica, mas com número atômico. Cuidado, aluno, ok? Se eu estou comentando isso nesse vídeo, é porque em avaliações que eu já apliquei, eu percebi alguns, tudo bem, foram poucos, mas eu percebi alguns alunos, quando consultavam a tabela periódica, eles utilizarem esse valor que está aqui embaixo, nesse quadradinho dentro da tabela, para efetuar a configuração eletrônica. Eles me disseram depois: poxa, professor, eu interpretei que esse valor que fica é número atômico e fiz a configuração, ok? Então, eu já notei que esse equívoco é comum. Então, cuidado, estudante. Observe, não esqueça mais uma vez que a configuração eletrônica está relacionada com o número atômico, porque quando o átomo está eletricamente neutro, a quantidade de prótons no núcleo é igual à quantidade de elétrons na eletrosfera. É importante comentar isso, para que um certo estudante de química não venha, logicamente, nunca a acreditar que o número atômico diz a quantidade de elétrons. Não. O número atômico diz a quantidade de prótons, e estando o átomo eletricamente neutro, a quantidade de prótons é um número igual à quantidade de elétrons na eletrosfera do átomo. Ok? Então observe. Agora, eu estou te fornecendo o símbolo do ferro, não mais dentro daquele quadradinho da tabela periódica. Esse símbolo aqui está escrito fora da tabela, num texto corrido, num texto de uma análise, de um debate, de uma defesa de tese. Num texto, você encontra o símbolo do ferro, 56, 26. Você sabe sempre que desses dois valores dados, sempre, o número atômico tem que ser o menor deles, lógico. Então aqui você tem número de massa. Observe que isso aqui agora nem massa atômica é, porque massa atômica do elemento só aparece lá no quadradinho da tabela. Aqui nesse símbolo fora da tabela, esse valor na parte superior é número de massa A. Nesse símbolo que você encontra aqui na parte superior do símbolo fora da tabela, nem pense em chamá-lo de
massa atômica do elemento. Não. É número de massa A, que é a soma de prótons mais nêutrons, e aqui esse valor na parte inferior, o número atômico, e é com base no número atômico que você estabelece a configuração eletrônica, onde a soma desses expoentes da configuração estão expressando a quantidade de elétrons, 26 elétrons configurados, não é? Isso levando em conta, não é, o átomo eletricamente neutro. E esses comentários são de suma importância para que você realize sempre análises seguras, consistentes, envolvendo os símbolos dos elementos químicos. Importante frisar o seguinte detalhe: o entendimento da tabela periódica, ele depende da compreensão da configuração eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis. E é por isso que eu tive o cuidado de mostrar a você como é que você observa dentro daquele quadradinho da tabela periódica onde está o número atômico. Porque a compreensão da tabela periódica depende da configuração eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis, que é realizada a configuração tomando por base o número atômico. Então você tem que ter segurança quando vai coletar na tabela o valor do número atômico para realizar suas análises em tabela periódica. Então, estudante, chegamos naquele momento em que você vai aplicar o conhecimento, mas esse aplicar o conhecimento não acontece aqui dentro dessa videoaula não. Na verdade, esse conjunto de slides, ele está anexado aí no texto abaixo do vídeo, e você encontra esse slide onde eu coloquei alguns exercícios de vestibulares para você fazer utilizando os slides que tem essa teoria, e você também encontra um link que vai te levar ao Google Formulários com algumas questões que envolvem a temática analisada nesta videoaula. Momento de aplicar o conhecimento. Esse momento é com você. Sendo assim, amados alunos e alunas, estudantes de Química, chegamos ao final de mais um vídeo. Esse aqui foi o terceiro vídeo da playlist sobre a tabela periódica. Convido todos vocês em breve a presenciar o quarto vídeo desta série sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Até mais, alunos e alunas de Química.